Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 3. Hoje eu quero pensar com vocês sobre a herança dos pobres. Mateus 5, versículo 3, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui nós vimos o significado de pobre em espírito. Nós praticamente investimos 2 momentos tentando definir o significado dessa expressão, pobres em espírito. E vimos também por que esta bem-aventurança, ela vem em primeiro lugar. O significado de pobres em espírito é que são aqueles que reconhecem o seu estado de miséria ou pobreza espiritual. Não são orgulhosos ou arrogantes, são total e completamente dependentes da graça de Deus, sabem que não há qualquer recurso espiritual em si mesmos ou fora deles, à parte de Jesus Cristo somente. Portanto, não há neles orgulho, nem justiça própria ou pessoal. Eles vivem, os pobres em espírito, suplicando pela graça de Deus em Jesus. E por isso, portanto, esta é a primeira bem-aventurança. Porque onde quer que o ego seja exaltado, lá Cristo não estará. Onde o ego é rei, Cristo não reinará. Portanto, até que o orgulhoso se torne humilde ou pobre em espírito, ele não receberá o reino de Deus, ele não entrará no reino de Deus e nem ao menos produzirá os frutos do reino de Deus. Por isso, que ser pobre em espírito vem em primeiro lugar nesta sequência de bem-aventuranças de Jesus que nós nos propusemos a estudar. Hoje eu quero dar 3 outros passos com vocês. A maneira de se tornar pobre em espírito. Segundo, quais são as marcas da pessoa pobre em espírito? E que bênção há, ou que privilégio há prometido para as pessoas que são pobres em espírito. Então, um de cada vez. Primeiro, a maneira de se tornar pobre em espírito. Como é que alguém se torna pobre em espírito? Gente, quase que por definição, ser pobre em espírito não começa por nós mesmos, como qualquer coisa que a gente possa fazer ou deve deixar de fazer. Pobre em espírito, como já vimos, não envolve uma espécie de auto-humilhação, voto de pobreza ou coisa do tipo. Ser pobre em espírito é enxergar-se como se realmente é. Ou seja, pobre, miserável espiritualmente diante de Deus, pobre de graça, carente de misericórdia. Ser pobre em espírito é ver-se por quem realmente nós somos. John MacArthur, comentando sobre esta bem-aventurança, ele escreveu assim: a humildade não é um trabalho humano necessário para nos tornar dignos, mas um trabalho divino necessário para nos fazer ver que somos indignos e não podemos mudar nossa condição diante de Deus. E aí ele continua dizendo que é por isso que o monasticismo, o ascetismo, a autonegação física, o autoflagelamento, a mutilação e outros esforços pessoais são tão tolos e fúteis. Porque qualquer uma dessas disciplinas alimentam um orgulho em vez de subjugar o orgulho. Porque são obras da carne, diz John MacArthur. Eles dão a uma pessoa uma razão para se gabar do que elas fazem ou daquilo que elas aparentam ser. E aí John MacArthur conclui dizendo que esses esforços autoimpostos são inimigos da humildade.
Então, ser pobre em espírito não é algo que fazemos ou deixamos de fazer, é um reconhecimento de quem de fato nós somos. Mas, embora a genuína humildade seja algo que o próprio Deus produz em nós, Deus é quem produz em nós a verdadeira e genuína humildade, embora isso seja obra do Espírito de Deus em nós, revelando a nós a nossa condição sem Deus, sem a graça de Deus. Tornar-se pobre em espírito é enxergar quem de fato eu sou, e quem me faz ver quem de fato eu sou é o próprio Deus e ninguém menos do que Ele. Apesar de tudo isso, definir o que é pobre em espírito, existem algumas coisas que do lado prático ou humano a gente acaba podendo fazer. E Deus espera que façamos. A Bíblia é repleta de textos que vai nos dizer que, ao mesmo tempo que Deus diz produzir em nós, Ele diz faça isso. Ou seja, Ele executa em nós o querer, Ele executa em nós a condição de realizar, mas ainda assim nós desejamos e realizamos. Então, de forma muito prática, como é que a gente pode se tornar pobre em espírito? Como é que a gente pode se ver como nós devemos nos ver? Em primeiro lugar, o primeiro passo, a gente tem que desviar os olhos de nós mesmos e fixá-los em Deus. Qualquer definição que nós tenhamos que fazer de nós mesmos, da vida ou de qualquer coisa, essa definição tem que ter como parâmetro não o que eu sinto, não o que eu acho, não o que eu vejo, mas aquilo que Deus diz ser. Então, o primeiro passo é que eu tenho que me examinar não à frente de um espelho, não diante de outras pessoas. E geralmente a gente se nivela por pessoas piores do que a gente, ou a gente tenta fazer o outro ser menor do que nós mesmos, para nós sempre nos vermos acima dos demais. Não é assim que geralmente acontece? E esta é a maior prova do nosso orgulho espiritual. Orgulho na alma. Então, a primeira coisa que deve acontecer é que a gente tem que aprender a tirar os olhos do que somos, do que sentimos, do que achamos, do que a cultura define, do que as pessoas dizem ser mutável ou transitório, e a gente tem que fixar os olhos em Deus. Ver quem Deus é. Conhecer Deus em sua santidade. Conhecer Deus em todas as suas qualidades ou atributos. Conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus. Enxergar Deus e nesse enxergar Deus, me ver com os olhos de Deus. Então o primeiro passo é esse exercício de tirar os olhos de mim e de você, para nós colocarmos os olhos em Deus. E sejamos francos, isso não é algo fácil para nós. Porque nós somos uma geração onde nossos olhos são constantemente atraídos por imagens, por reflexos de nós mesmos ou de outras pessoas que admiramos a ponto de colocá-las no lugar de Deus. Não é assim? Pessoas que nós acabamos idolatrando, tornando essas pessoas em ídolos para o nosso coração. E aí a gente sempre se mede a partir disso. E o primeiro passo, portanto, é olhar na direção de Deus, olhar para Deus, olhar para as Escrituras. Ler a Bíblia, buscando conhecer o personagem principal das Escrituras, a saber, Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é Deus Espírito Santo? Quem é esse Deus trino, soberano, que eu julgo nele crer e para ele viver? Quem é Deus? E quem sou eu à luz desse Deus? Segunda coisa, a gente tem que matar a carne, mortificar a carne, remover as coisas
de que a carne tanto se alimenta. Porque a natureza, a essência da natureza carnal é o orgulho. E privar a carne é remover ou evitar aquelas coisas que promovem em nós o orgulho. Evitar contextos e circunstâncias e conversas onde o meu orgulho vem à tona e eu não consigo assim dominá-lo mais. Então, em vez, por exemplo, de buscar o reconhecimento, os elogios, a popularidade, a gente ser cauteloso. Agora, isso é tão sério porque mesmo quando a gente foge dos elogios e de repente alguém inadvertidamente vem e te elogia, a falsa modéstia faz você ser até mal educado com quem está te elogiando, na tentativa de se apresentar humilde, quando na verdade já é uma forma de orgulho. Então, se por um lado eu me torno pobre em espírito, na medida em que eu tiro os olhos de mim e coloco os olhos em Deus, de outro lado, eu vou tentando cortar todas as fontes de suprimento que acabam alimentando o meu orgulho. E geralmente isso tem a ver com o reconhecimento de alguém, redes sociais, conversas, rodas de amigos e de pessoas que vivem para ostentar, não é? Então, se de um lado eu tenho que contemplar Deus, do outro lado eu tenho que mortificar aquilo que alimenta o meu orgulho. E isso Deus é quem nos dá sabedoria no final das contas, para a gente discernir aquelas coisas ou contextos que exacerbam o nosso orgulho, que nos colocam em posições de fragilidade, fazendo-nos querer ser quem não somos ou nos autoafirmar sobre os demais. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, discernimento, para a gente evitar esses contextos. Evitar essas coisas que ficam suprindo o orgulho da gente. Em terceiro lugar, em busca de pobreza espiritual, eu tenho que suplicar a Deus que Ele mesmo produza em mim pobreza espiritual. É Deus quem vai me fazer ver quem eu sou realmente, é Deus quem vai se revelar a mim, para eu poder vê-lo como Ele é Deus quem vai mudar meu coração diante de situações, enquanto eu as evito, porque quando eu e você evitamos uma situação, nós estamos evitando essa situação no sentido de ganhar tempo e força para Deus nos mudar. Não é que evitar a situação em si já tenha produzido em nós a cura, porque se fosse assim, aqueles que ao longo da história do cristianismo deixaram a sociedade, por exemplo, e foram para os mosteiros, afastando-se da cultura e da sociedade, dizendo-se assim, portanto, pobres e humildes, eles não seriam mais pecadores. E a gente sabe que mesmo lá dentro dos mosteiros, pecados horríveis aconteceram e ainda acontecem. Então, quando nós tentamos nos afastar de determinadas circunstâncias, nós assim o fazemos com a consciência de que, em último lugar, quem vai mudar nossos desejos e a nossa natureza, nossa inclinação, é o próprio Deus. E aí por isso que eu tenho que clamar e pedir como Davi: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Então, humildade ou pobreza em espírito, assim como todas as outras partes do fruto do Espírito, é algo que Deus mesmo produz em nós. Então, resumindo, a maneira de nos tornarmos pobres em espírito é fixar os olhos em Deus, mortificar a carne ou a inclinação do coração para o pecado, cortar os suprimentos e suplicar a Deus que nos torne humildes ou pobres em espírito. Então tem a ver com contemplação, tem a ver com mortificação e tem a ver com oração. Sendo que contemplação sou eu e as Escrituras.
Meus olhos buscando conhecer Deus através daquilo que Deus escolheu para melhor o revelar a nós, que é a palavra de Deus. E contemplação aqui, jamais no sentido místico, como muitos apregoam, onde você vai para um lugar solitário e deixa sua mente entrar em algum tipo de transe. Não, não é assim. A meditação bíblica, ou conforme a Bíblia descreve, é a melhor forma de contemplação de quem Deus é. Uma das coisas que eu tenho pensado nos últimos tempos, que pode, por exemplo, enriquecer nossa vida de oração, óbvio, além das Escrituras. Eu sugeri domingo passado aqui na igreja que nós façamos do nosso pacto de compromisso uma pauta de oração. E há muito tempo isso tem feito parte do meu tempo a sós com Deus. Aprendi isso lendo muito do que Lloyd Jones sempre pregou e ensinou e escreveu. Você usar os hinos como parte do seu tempo de devoção. Os hinos, que são poesias, orações, onde você lê os hinos para a sua própria alma, ou você os recita a Deus, e se você consegue cantar, por que não cantá-los, mesmo que a sós? Mas se não é o caso de conseguir cantar, por que não recitá-los? E buscar nessas letras, nessas poesias tão lindas no cantor cristão, por exemplo, que temos uma inspiração para se contemplar Deus. Buscando conhecer Deus, me enxergar à luz de Deus, mortificando aquilo que me leva ao orgulho e suplicando em todo o tempo para que Deus mesmo produza em mim humildade. Nós vivemos numa era onde as pessoas são escravas das suas imagens, das imagens que elas fazem de si mesmas ou tentam projetar sobre si mesmas. A era das mídias sociais é a era em que a gente vive, onde a gente se projeta de um jeito que não somos tantas vezes. E tantas vezes isso nos faz nos enxergar a nós mesmos com orgulho, em vez de nos vermos por quem realmente somos. Então, contemple mais a Deus, mortifique o orgulho e suplique graça para Deus te transformar. Segunda coisa, quais são as marcas de uma pessoa pobre em espírito? Como é que o pobre em espírito, na prática, ele vai acabar se apresentando? É uma pergunta importante. É óbvio que o que eu vou aqui mostrar para você não é definitivo na vida de ninguém, porque todos nós estamos em processo e se não é definitivo, tem que de alguma maneira se tornar não só o nosso centro de atenção, mas, de novo, pauta de oração. Então, em primeiro lugar, eu sugiro que o pobre em espírito é alguém que vai se despojar de si mesmo. É a pessoa que perde o senso do ego, ela se descansa em Deus, como aquela criança do Salmo 131 que se satisfez em Deus e repousou no colo de Deus como um bebê no colo da mãe. É alguém que para de prestar muita atenção em si mesmo. O pobre em espírito é alguém que pensa muito pouco em si mesmo. Acabou. Em tudo que se pensa é Deus, é a glória de Deus e o bem do próximo. Esse é o pobre em espírito. Considera o outro superior a si mesmo, como Paulo vai dizer. O pobre em espírito é aquele que se despoja de si mesmo, é aquele que quando vê a alegria do outro, sorri com ele e por ele. Alguém já disse que se você quer conhecer quem é seu amigo, você tem que olhar não para aquele que chora com você. Chorar com você é fácil. Você tem que olhar para aquele que consegue sorrir com você. Sorrir com você das suas conquistas. É difícil. Como é difícil encontrar alguém que de fato sorri conosco com as nossas conquistas. Não é mesmo? É mentira o que eu estou dizendo? Não é. Por quê? Por que a gente acaba não conseguindo sorrir com as conquistas do outro? Porque a gente
vê as conquistas do outro, geralmente a partir de nós. Nós não conseguimos, nós não temos, nós não conquistamos. Nós não somos tão bons quanto ele ou ela. E aí, em vez de sorrirmos, a gente fica de cá criticando, emburrando, falando. Não é mesmo? Então, o pobre em espírito é aquele que vai aprender cada vez mais a olhar menos para si mesmo, falar de si mesmo. Quando eu deixei a Igreja Batista Central em Campinas, depois de 13 anos, eu fui muito honesto com a igreja. Eu disse para eles assim: conhecendo o coração humano, uma das grandes tentações que eu vou ter é ver o meu sucessor ou sucessores passando por aqui e desenvolvendo grandes ministérios que talvez até sonhei para a igreja e não consegui vê-los concretizados, e vai ser ficar com ciúme. Essa vai ser minha grande tentação. Mas a luta que eu vou travar com Deus é para ser como um pai que distante vê o filho crescendo e se emancipando e se tornando melhor do que o pai um dia foi. Essa é a grande questão. E sinceramente, Deus tem sido bom, eu tenho conseguido ver isso. Ou ver assim, o pastor Silas tem feito um belíssimo trabalho em Campinas. E mesmo à distância, olhando e vendo o progresso em várias áreas que eu mesmo não consegui. Porque é assim, nós temos limitações. Eu tenho conseguido sorrir por ele em algumas questões, mesmo que de longe. Então, o caminho para nos tornarmos pobres em espírito, ou a demonstração de que estamos no caminho, é que a gente para de olhar para nós, falar de nós, do que fizemos, do que conquistamos, do quanto amamos, do quanto isso, do quanto aquilo. Eu, isso some. Os outros crescem. Ele cresce, o Cristo, e nós diminuímos. Esse é o pobre em espírito. Outra coisa, a gente passa a ficar cada vez mais admirado com Jesus, com quem Ele é, com o que Ele faz, e menos admirados dos nossos próprios esforços ou habilidades. Cristo vai se tornando cada vez mais nossa grande admiração. Outra característica do pobre em espírito, e essa é dura, a gente começa a ir deixando de se queixar das situações. Já parou o quanto é difícil para nós aceitarmos as situações? O quanto é difícil para nós aceitar as adversidades sem reclamar? O quanto é difícil a gente ver os outros conquistando as coisas deles e cada vez menos dependentes de nós. Já viu como é difícil? A gente reclama, os filhos começam a crescer e os pais dizem: nem se preocupa mais com a gente, nem dá moral, nem vem em casa mais. E aí a gente fica se queixando, por quê? Porque, de novo, aquele ou aquela que vive de queixas é a pessoa que nunca deixou de olhar a vida tendo a si mesmo como foco. E aí, quando você é o foco e as pessoas deixam de adular você, reconhecer você, bajular você, elogiar você, servir você, na medida em que você vai deixando de ser a evidência, o que vai acontecendo? Você vai se tornando resmungão. Uma pessoa que vive do passado é uma pessoa que não tem presente. E isso pode ser uma grande prova de um espírito rico além da conta. Então, o pobre em espírito, ele tem presente com Deus. Cristo é a sua alegria. Ele olha menos para si. E ele vai aceitando toda e qualquer circunstância como sendo algo que é de fato de Deus para ele. Outra coisa, você vai ver as qualidades dos outros e vai conseguir identificá-las muito acima das fraquezas que todos temos. Todos temos fraquezas.
Mas o humilde em espírito é aquele que vê a fraqueza do outro, sabe, mas não usa isso contra ele. Procura ver o melhor do outro. Por quê? Porque ele não precisa se autoafirmar na fraqueza do outro. Quem se autoafirma na fraqueza do outro é orgulhoso. Agora, o pobre em espírito, ele chora com a fraqueza do outro. Você passa tempo em oração porque você sabe que depende de Deus. E você começa a aceitar o que vem de Deus para sua mão, para sua vida. Olha o que disse um puritano, Thomas Watson, sobre essa bem-aventurança, pobre em espírito. Ele disse assim, Thomas Watson: um castelo foi sitiado por muito tempo e está pronto para ser invadido. Se entregará sob qualquer exigência para salvar sua vida. Aquele cujo coração tem sido uma fortaleza para o diabo e resistido ao longo do tempo a Cristo, quando é conduzido por Deus à pobreza em espírito e se vê condenado sem Cristo, permite que Deus seja vitorioso, deixa que Deus faça a proposta e simplesmente diz: Senhor, que queres que eu te faça? Esse é o pobre em espírito. Ele vive, portanto, louvando a Deus. É ou não é difícil? É impossível, na verdade, para nós. Só mesmo Deus para produzir esse tipo de atitude em nós. E a última coisa, rapidamente: qual é a herança dos pobres em espírito? Quais são as recompensas? Todos quantos se aproximam de Deus com o coração quebrantado, todos quantos se humilham debaixo da mão de Deus, o próprio Deus diz: no tempo certo serão exaltados. E o que Jesus promete nessa bem-aventurança é que os pobres em espírito, na verdade, são herdeiros de um reino, o reino dos céus. Agora, o que é o reino dos céus? O reino dos céus, Jesus definiu muito bem o que é o reino dos céus quando Ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino dos céus é o lugar onde a vontade plena, soberana de Deus acontece. Essa é a herança dos filhos de Deus, dos pobres em espírito. E aí Tiago, e eu quero ler esse trecho para você, Tiago diz assim: portanto, Tiago 4, de 7 a 10, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus mesmo é a alegria do seu povo. A alegria dos pobres em espírito é Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine que há sim uma grande recompensa. Dos pobres em espírito é o reino dos céus. Que Ele nos ensine isso, que Ele nos agracie com um coração cada vez mais humilde, que faz de Cristo o grande centro e a maior alegria, que faz do outro o alvo do nosso amor. Que as conquistas e as alegrias do outro sejam também o nosso regozijo. Vamos orar? Feche seus olhos e fale com Deus agora. Peça que Deus te ajude em algo específico que porventura Ele tenha tocado em você sobre tudo que vimos e falamos. Suplique a graça de Deus aí no seu lugar.